Eu tentando refletir sobre aquilo que nós iniciamos na semana passada, falando de milagres e ação extraordinária de Deus, eu pensei num texto em que está na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e no capítulo 1, a partir do verso 17, que vai refletir sobre o poder de Deus a partir do Evangelho. Então eu quero ler com os irmãos, capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o verso 17 e em diante. Diz assim a palavra de Deus: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E até a minha pregação parece simples, pois não prego com palavras de sabedoria humana, com receio de esvaziar o poder grandioso que há na mensagem da cruz de Cristo. Sei perfeitamente bem como parece loucura àqueles que estão perdidos, quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus. Pois está escrito: a sabedoria dos sábios se desvanecerá, o entendimento dos que são instruídos será rejeitado. Então, onde estão esses sábios, esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões dessa área? Deus fez com que todos eles parecessem ridículos e mostrou que a sua sabedoria é loucura. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. Então ele se manifestou e salvou a todos, quantos cremos e em sua mensagem, essa mensagem que o mundo considera loucura. Parece absurda para os judeus, porque eles desejam sinais miraculosos, como prova de que o que está sendo pregado é verdadeiro, e é loucura para os gentios, porque eles creem somente naquilo que é concorde com a sua filosofia e lhes pareça sábio. Por isso, quando pregamos o Cristo crucificado, os judeus se ofendem, e os gentios afirmam que tudo isso é um disparate. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, para verem que Cristo é grandioso, para verem que em Cristo, o grandioso poder de Deus para salvá-los. Porque Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Este plano de Deus, chamado loucura, é bem mais sábio do que o plano mais sábio dos homens. E a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a fraqueza dos homens. Eu quero iniciar com os irmãos, pensando sobre essa reflexão de Paulo nessa carta aos Coríntios, a partir de uma perspectiva de que parece muito conflitante todos esses argumentos de Paulo. Porque nós acreditamos que Paulo é aquele que desenvolve a teologia bíblica de uma forma bem diferente. É aquele que cria, a partir de muitos sistemas filosóficos, vários tipos de argumentos. Aquele que usa desses conhecimentos humanos para poder falar de Cristo. E nos parece, numa primeira leitura superficial do texto, que o Paulo está condenando todo tipo de sabedoria, todo tipo de filosofia, e em princípio, também o conhecimento daquilo que os judeus estão esperando a partir do Messias e a partir do Evangelho, condenando as perspectivas de uma espera de sinais, uma espera filosófica, e parece que ele está dizendo, olha, tudo isso está errado, e nós precisamos partir de outra lógica. Mas tudo isso nós vemos em Paulo, conceitos filosóficos nós vemos em Paulo, manifestações extraordinárias do poder de Deus nós vemos em Paulo, coisas que Jesus não fez, Paulo fez, coisas extraordinárias, e parece que ele está colocando aqui para nós algo totalmente diferente de tudo aquilo que ele escreve nas demais cartas, e de que ele vivencia, e de que ele faz os seus atos milagrosos. Então, é complicado nós nos aproximarmos desse texto numa leitura simplesmente superficial e tirarmos algumas conclusões. Eu acredito que nós precisamos voltar e reler o texto, e a partir disso, nós percebemos que não é que o Paulo está condenando tudo aquilo que ele mesmo faz, é que há uma sabedoria que o próprio Deus vem implantar a partir do Evangelho, diferente dessa sabedoria humana.
Diferente daquilo que os judeus estão esperando com atos extraordinários, Jesus vem trazer uma lógica diferente que destoa dessas perspectivas. Então a pregação do Evangelho, de fato, como o apóstolo Paulo vem dizer, ela é contraditória e ela está fora dessas coisas que nós podemos argumentar como o próprio judeu esperava. Então nós temos que parar e olhar quais são esses contrapontos que esse discurso de Paulo está dizendo. E depois nós tentarmos aplicar para nós e pensarmos quais são as sabedorias que o homem propõe para nós, que nós estamos tentando, ou às vezes até colocando ela no Evangelho, que está totalmente fora dessa lógica, que é propriamente dito esse poder para salvar o homem e para redimir o homem, de tudo isso que nós aprendemos naturalmente. Então o poder de Deus que nós podemos ver aqui tem que ser outra coisa, diferente da sabedoria humana. Diferente da proposta dos judeus para o Messias, ela precisa vir sobre outra ótica. Mas o Paulo tem um problema nesta igreja. E ele vem dar todo esse significado a partir desse discurso, porque nós temos aqui uma igreja totalmente dividida. Uma igreja com uma série de problemas. Uma igreja que está rachada por causa desses homens que pregaram e que passaram por ali. E eles estão se denominando participantes de uma graça que vem ou de Paulo, ou de Pedro, ou de Apolo, e talvez de Cristo também. E o Paulo está dizendo, olha, eu não vim para batizar. Ou seja, a minha participação diante de vocês não está ligada com essa filiação de batismo, porque a gente sempre tem aquele vínculo, o pastor fulano de tal, eu quero que ele me batize, o fulano de tal que me batizou, e a gente tem aquele apreço pela pessoa. Mas ele não está dizendo, olha, meu vínculo não é esse, a minha pregação é outra coisa. Ela é um pouco diferente disso. Vocês precisam entender que o Evangelho ele tem outro tipo de poder, e não esse poder que eu estou transmitindo, talvez, a partir do batismo. Ele está dizendo assim, olha, nós precisamos olhar que a pregação do Evangelho que eu estou levando a vocês, ela é uma pregação simples. Ela é uma pregação pautada na manifestação do poder de Deus. Quando nós estamos ouvindo a mensagem de Deus, muitas vezes nós argumentamos e contra-argumentamos, mas o que é que nos trouxe para Cristo? Senão a manifestação do poder de Deus. O que é que nos fez se render a argumentações? Porque talvez as pessoas que você ouviu pregar não tinham o mínimo conhecimento que você tem. Mas por que é que você se rendeu aos pés de Jesus, senão pelo poder e pela manifestação da graça de Jesus? O que é que nos traz aqui, domingo após domingo, talvez durante a semana, onde quer que você vá, tantos dias por semana, o que é que te move a estar na presença de Deus, senão o poder de Deus que te convence a ter um relacionamento e estar mais próximo de Deus? Porque às vezes, pela lógica da vida, nós deveríamos dizer, olha, eu não quero mais porque eu não estou ganhando nada com isso. Eu esperava outra coisa e o Evangelho me propõe outra coisa. Eu achei que eu ia entrar com um carro e sair com 10, mas eu estou com um carro e estou quase dando esse, porque está difícil de pagar. E aí a gente entende outra lógica, dizendo que o Evangelho deveria propor para nós uma situação totalmente diferente. Essa é a nossa filosofia, porque hoje se prega uma teologia de empreendedorismo. Então nós temos que empreender no reino e cada vez ter mais retorno. E parece que a lógica do Evangelho e da pregação do Evangelho de Cristo, ela está dissoante ou dissonante disso. Está destoando de toda essa filosofia que eles pregavam naquela época. Por quê? Porque o Evangelho da cruz parece loucura. Exatamente por isso. Porque se esperava um Messias que viesse para satisfazer toda aquela expectativa judaica de um Deus que ascende para a glória. E Jesus veio e aconteceu o que com Jesus? Morreu, foi crucificado. É uma vergonha, isso está fora da lógica. E aí a gente faz um convite no Evangelho, depois que você aceita Jesus, a gente faz discipulado, e a gente diz para você, olha, você precisa negar-se a si mesmo, você está dizendo, está fora da lógica. Isso aqui não coincide. Eu não preciso negar-me a mim mesmo, eu preciso conquistar. Eu preciso crescer na vida. Eu preciso ter mais coisas. Então já começou aí você perceber que parece loucura dos nossos dias. As filosofias pregadas são totalmente diferentes. Você vai perceber de uma forma lógica. E por que é que tem que ser loucura? Porque é poder de Deus. Porque não é
não temos capacidade para tal. Deus precisa se manifestar em nós para que a gente se renda. Quando é que eu vou ser capaz de entender a manifestação de Deus, talvez de forma irracional? Quando eu me entregar e dizer, Jesus, olha, eu nego meu conhecimento, minha sabedoria, eu estou aqui me jogando e faço o que o Senhor quiser. Não conseguimos fazer isso. Só conseguimos fazer isso quando nossa razão, talvez, nosso conhecimento, ele era bem limitado. E aí, quando a gente cresce, acha que cresceu, na verdade, parece que a gente diminuiu em vez de ter crescido. A gente toma a rédea na mão e diz, Senhor Jesus, não vai se manifestar agora. Porque isso aqui está fora da razão. Isso é irracional. Então, o texto vai sugerir para nós, exatamente no verso 17, dizendo assim, até a minha pregação parece simples, pois não prego com palavras de sabedoria humana. Parece que ele está dizendo exatamente isso. Se eu começar a argumentar demais com vocês, se eu começar a trazer para vocês coisas de um nível elevadíssimo de filosofia, entre outras coisas, vocês vão dizer que eu estou convencendo vocês a partir da lógica humana. E a ideia não é essa. A proposta não é essa, porque ele está dizendo, se eu fizer isso, eu estou negando a graça de Cristo. Algumas traduções vão dizer, eu estou tornando a graça de Deus vã. Eu nego a eficácia do poder de Deus. Porque eu transformei a graça em outra coisa, que não é o poder de Deus. Então, quem dera a Deus hoje, meus irmãos, fizesse com que eu e você pudesse se render na presença de Deus, mesmo que você não entenda. Mesmo que você olhe para e diga, meu irmão, não sei o que está acontecendo com a minha vida. Como o louvor cantou, olha, eu estou submergindo. Mas, meu irmão, se lance na presença de Deus e deixa que o poder de Deus te conduza. Talvez a águas tranquilas, a pastos verdejantes, não sei. Talvez a seguir mais um pouco no turbilhão da vida. Mas siga aos pés do Senhor e siga na presença de Deus. Porque uma coisa acima de qualquer promessa de bem-estar, o Senhor disse para nós, eu estarei com vocês todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Então essa promessa, ela está sendo cumprida. Mesmo que a presença de Deus não seja a ausência de problemas. Então, nessa lógica, nós precisamos perceber que Deus, Ele propõe para nós um evangelho que encara a diversidade da vida. O Senhor Jesus não propõe para nós um evangelho narcisista, em que a gente coloca Deus como nosso servo e faz com que Ele satisfaça todas as nossas vontades. E Deus precisa supri-las, a fim de que eu seja cada vez mais agradado por Deus. E aí eu transformo a vida num conto de fada, em que eu não posso sofrer, não pode existir sofrimento. A lógica é que a gente vai cada vez mais vivendo dias em que a gente quer negar Ele. Falar da morte é um tema desagradável. Falar de doença, nem pensar. Para trás de mim, Satanás. Falar dessas coisas da vida, aí quando a gente se depara com esses problemas, a gente não sabe como lidar, porque a gente não reflete sobre isso mais. Então, eu preciso perceber no Evangelho um Deus que me leva a sofrer a realidade dura e crua da vida. E que não está propondo para a gente algo extraordinário, fora da nossa vivência. Ele está prometendo estar conosco e manifestar o seu poder na vida. No dia a dia, a partir do Evangelho de Cristo, nós vamos pregando e vivendo, e as pessoas vão lendo a nossa vida, e a partir da nossa vida, como uma carta aberta para o mundo, Deus se manifesta. E quem dera eu pudesse perceber isso, e dizer que, olha, Senhor Jesus propõe para nós algo fora da normalidade. É por isso que ele vai dizer, o Evangelho de Deus é loucura. Porque o camarada vai dizer, não, mas você está pegando uma fé num Deus extraordinário, num Deus maravilhoso, que tem poder de todas as coisas para sofrer. Percebam eu e você, quando a gente está diante de um filme, uma mitologia grega, por exemplo, que o Zeus desce, tem um filho, e de repente esse filho começa a ser perseguido, porque ainda não manifestou seus poderes, a gente fica torcendo e não vendo a hora daquele camarada
né? Mata todos os seus inimigos, Deus aparece como um raio, faz coisas extraordinárias. Será que os discípulos estavam esperando Jesus, acontecer isso com Jesus, não? Será que ele é o Filho de Deus encarnado? Não deveria ter sido assim? Na cruz, quando começaram a bater em Jesus, não era para Deus ter se manifestado e acabado com todos os inimigos? Para a gente poder dizer assim, olha, o nosso Deus, ele é excelente. Ninguém põe a mão de Jesus. Mas Deus ficou na dele. Porque a sabedoria de Deus é loucura. E o que é a loucura, meu irmão? A loucura é simplesmente algo que foge da normalidade. A loucura não é deficiência mental. A loucura na Idade Antiga é exatamente isso. Se tem um camarada que ele fugiu da normalidade, a gente diz, olha, ele é louco. Falou algo que a gente não concorda, a gente diz, ele é louco. Basicamente, essa é a perspectiva de loucura. Ele falou demais, não, ele está louco. Tira esse camarada do nosso convívio social. E o que era isso? Tem um padrão estabelecido de uma lógica filosófica para que eles pregassem. O que eles fazem? Tirou da lógica. Esse evangelho que você está pregando, Paulo, é loucura. Ele não cabe dentro de um padrão normal de existência. Nós precisamos sucumbi-lo e dizer, olha, não presta, é loucura. Então ele está dizendo, é loucura. Loucura para quem? Para quem não compreende. E graças a Deus, meu irmão, você compreendeu. Louvado seja Deus que você foi alcançado. Desculpe por essa loucura. Pelo um padrão que não é o padrão normal, lógico da sociedade. É um padrão que está diferente, que destoa. Mas é a loucura do Evangelho de Jesus Cristo. É totalmente diferente porque nós temos um Deus que encarnou e morreu. Que não era para ter morrido. E aí a gente fica dizendo assim por aí, não, nós precisamos dizer que se tocar na gente, Deus mata. Não é mais ou menos assim? O povo está dizendo por aí? Não, não toca, não fala mal do ungido. Não é? Olha o ungidão. E, como é que a gente traz uma autoridade para nós que o próprio Jesus foi ferido e a gente não pode ser ferido? Eu acho que a gente está propondo um evangelho e uma filiação para Deus superior à de Jesus Cristo. Porque se o próprio Deus encarnado sofreu, apanhou, foi perseguido, a gente quer dizer que não. Não posso. Não toca, não fala mal. Então, o texto está dizendo para nós que a gente precisa entender essa mensagem da cruz. Nós, porém, o verso 18, nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus, pois está escrito, a sabedoria dos sábios se desvanecerá, e o entendimento do que são instruídos será rejeitado. Então, onde estão esses sábios e esses eruditos? Esses brilhantes comentaristas? Onde estão? A lógica é exatamente essa. É mostrar que o Senhor Jesus ele vai subverter a inteligência desses que se dizem inteligentes. Ele vai mostrar que Deus tem uma lógica que é diferente, proposta para aqueles que estão crendo no Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus coloca para mim e para você uma ideia de cristianismo diferente. Não um cristianismo que se molda à filosofia e que a partir disso ele se reescreve ou ressignifica a partir dessa lógica comum. Não, ele está dizendo outra coisa. Está dizendo, nós temos um padrão que é um evangelho para que vocês vivam a partir dele diferente. Que as pessoas vão dizer assim, não, isso daí não tem sabedoria nenhuma. Isso daí está fora do padrão. Por quê? Porque não é lógico agir a partir do evangelho de Jesus Cristo. Não é lógico. Se o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, se alguém lhe ofender, você abençoa o camarada. Orem pelos seus inimigos. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. Se alguém te pegar a túnica, dá um manto para ele. Que lógica que é essa, meu irmão? A nossa natureza, ela normalmente, ela faz com que a gente tenha reações.
E aí, logicamente ou instintivamente, eu reajo a algumas coisas. E aí, o evangelho que está fora dessa lógica, ele está dizendo, não faça assim. E aí, é exatamente o que eu disse semana passada. Como é que a gente consegue não agir assim? Para mim é a ação milagrosa do Espírito Santo de Deus. Para mim é aí que se demonstra o poder de Deus agindo na vida do cristão. Para mim é nesse momento que Deus entra de uma forma extraordinária nesse curso da nossa vida e manifesta a sua graça. E aí as pessoas olham para nós e vão dizer assim, eu vejo ali a graça de Deus. Eu vejo ali a manifestação do poder de Deus. Eu vejo ali o Jesus encarnado naquela pessoa, porque eles são como cristãos. Eles não são outras pessoas. Eles são a expressa imagem do Cristo. Agora nós podemos olhar para tudo isso e dizer assim, não, a gente precisa reverter o evangelho e dizer, olha, isso daqui na verdade era outra ideia. Jesus tinha outra coisa em mente, não é nada disso. Então quem dera ao Senhor Jesus hoje fizesse com que eu olhasse para isso e dissesse assim, Senhor Jesus, age com poder na minha vida. Talvez essa loucura seja a maior sanidade mental de um homem. Talvez isso que eles diziam que era loucura, seja o maior momento que você tem capacidade de racionalizar a sua ação em vez de reagir. Essa é a hora que o Espírito Santo toma as nossas vidas e a gente é capaz de fazer assim, não vou fazer, não vou falar, vou parar, respirar, pensar, depois a gente pensa a forma certa de fazer. Porque eles estão dizendo assim, Deus em sua sabedoria providenciou para o mundo, para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. Perceba que há uma série de coisas, e provavelmente nessa época aqui quem estava em voga eram os sofistas, esses que falavam sobre sabedoria e entre outras coisas, eles entendiam que essa sabedoria iam levar cada vez mais a Deus, cada vez mais a ser um homem divinamente correto. É aquilo que o iluminismo vem potencializar, eles já pensavam isso. Então, essa perspectiva de você cada vez mais se conhecer, cada vez mais conhecer as técnicas da natureza, cada vez mais conhecer o homem a partir dessa lógica de observação, de contemplação, e você, a partir disso, você ir tirando conclusões e criando uma convivência adequada, e criando comportamentos adequados, e entre outras coisas, Deus está dizendo assim, olha, tudo isso que vocês criaram aí, vocês não me conhecem. Vocês criaram uma série de argumentos, uma série de propostas, vocês analisaram de diversas formas, mas eu estou dizendo que vocês não me conhecem a partir dessa lógica. Vocês não me conhecem a partir dessa sabedoria, dessa filosofia, dessas perspectivas humanas. Tem outra forma que eu vou me manifestar para vocês, que eu já me manifestei. Mas essas coisas não me aproximam de vocês, na verdade essas coisas me distanciam de vocês. Porque toda essa sabedoria está ligada ao homem, e todo homem que cada vez é mais sábio, ele é mais arrogante, ele se torna mais soberbo, ele se torna mais superior do que as pessoas, e ele pensa assim, mas que esse infeliz não sabe dessas coisas tão simples? Então, eles usam os termos assim, tão elementares da vida, e a gente vai dizendo, não sei, e o cara vem no nível superior a nós. Mas quem dera eu pudesse olhar para o texto e dizer assim, o nosso Jesus, e a partir de Paulo, ele prega uma mensagem simples, uma mensagem capaz de ser compreendida, uma mensagem que não precisamos ir para o dicionário e procurar quais são as palavras ditas, mas uma mensagem que o poder de Deus atinge o coração daquele que ouve, e ele se rende a Jesus Cristo, em vez de nós ficarmos esperando outras coisas, meus irmãos. Porque, infelizmente, toda essa lógica que nós vemos aqui é a lógica de hoje. Se espera daqueles que pregam algumas características. E hoje, que nós estamos vivendo na pós-modernidade, que é o camarada que pensa somente naquilo que é uma proposta que eu acabei esquecendo o nomezinho específico, mas é essa ideia de você sempre ter essas performances.
A gente vê, cada vez a gente fica mais olhando para as igrejas e dizendo assim, nossa, que coisa linda, olha o tamanho daquela igreja. Olha que pregação extraordinária. Olha que coisas fora da realidade. Nossa, que sabedoria, mas nós esquecemos o poder de Deus. Foi o dia que a gente saiu da igreja e disse assim, eu entendi tudo, mas o que eu mais gostei hoje foi o poder de Deus. Foi a manifestação da graça de Deus, talvez sem barulho, sem gritaria, mas Deus tocou o meu coração, que me transformou a minha vida. Qual foi o último dia que eu saí preocupado com isso? Nós saímos e viemos para a igreja, estamos aqui diante de Deus, talvez cada um diante das suas características, e cada um com os nossos problemas, porque todos temos problema, e é para trazer para cá mesmo, para entregar nos pés do Senhor. É para pedir para Ele mesmo, não tem nada de errado nisso. Porque se a igreja não servir para isso, serve para quê? Então quem dera a Deus pudesse olhar, e eu olhar para essas perspectivas, e dizer assim, Senhor Jesus, hoje me toque poderosamente, por meio da ação sobrenatural do Teu Evangelho, e da presença do Teu Espírito Santo, porque sabedoria, discernimento, isso aqui você vai ter. E é fácil, é só ler. Não tem dificuldade. Agora, poder de Deus, meu irmão, é só no Evangelho de Jesus Cristo. É só na pessoa bendita de Jesus. Capacidade de dizer assim, olha, eu não entendi a mensagem. Eu vou entender, vou estudar mais. Mas eu senti o poder de Deus hoje. Então eu olho para o texto e eu consigo perceber que, e então ele se manifestou, Jesus, ele se manifestou e salvou a todos quantos creram em sua mensagem. Essa mensagem que o mundo considera loucura. Mais uma vez. Meus irmãos, nós vivemos num país cristão, ocidental, essa coisa está tranquila. Nós aí, quem não era protestante, já foi católico, a maioria da população é cristã. A gente não tem dificuldade com a mensagem de Cristo. Se você não ouviu ela por meio do Evangelho, você ouviu ela por meio da sua avó, não sei. Não tem muita gente que fala assim, meu irmão, mas que loucura que é essa? Para nós é normal, eu cresci ouvindo isso. Desde pequenininho, Jesus morreu, ressuscitou, para mim está tranquilo. Não tem nada de fora da curva aqui. Estamos acostumados. Agora, quando a gente toca nesses pontos específicos do Evangelho, a gente percebe, está dizendo assim, Jesus, eu acho que o senhor precisa dar uma melhorada aí. Eu acho que a coisa precisa dar uma... Porque, meus irmãos, o que é óbvio, em cada época da nossa vida, em cada época da história, nós vamos ter um Evangelho diferente. É óbvio. Vocês me desculpem se para vocês isso é novidade. O Evangelho de hoje não é o Evangelho da igreja primitiva. O Evangelho da igreja primitiva também não é esse Evangelho puro que nós pensamos. O Evangelho que vem passando a história não é essa coisa linda que a gente imagina. Nós temos uma série de problemas em toda a história. Nós temos pensamentos divergentes em toda a história. Nós temos exatamente um problema nesse texto. Porque ele vai dizer assim, olha, os judeus pedem um sinal. Mas o que era mais de sinal, Jesus fez, ou não? O João escreve quase metade do seu evangelho dizendo assim, olha, esse daqui é o livro dos sinais. Todo milagre que Jesus fazia era o quê? Um sinal. Jesus curou. Olha, isso aqui quer dizer que ele é o Messias. Jesus transformou água em vinho. Isso aqui quer dizer que ele é o Messias. Mas não tinha todos os sinais lá que os judeus queriam? O problema era essa expectativa diante da loucura. Dessa loucura de querer essa superioridade judaica. Dizer assim, Jesus precisa ser um rei, e Jesus precisa subjugar as outras nações, e a gente reinar sobre todos. Isso daqui Jesus não fez, então isso chocava eles. Mas todos os outros sinais se cumpriram em Jesus Cristo. E João escreveu para isso. E Paulo fez coisas extraordinárias. Então quem dera eu hoje pudesse perceber os sinais que talvez eu não estou dando importância. Talvez nós estamos propondo para nós que o Jesus que nós servimos tem um sinal específico que ainda não fez. E que para nós ele já deveria ter feito. Mas ele está fazendo um monte de sinal aí. Só precisamos perceber. Só precisamos estar atentos. Porque talvez ele se manifeste de um jeito que a gente não esteja percebendo. Era lógico, meus irmãos. Jesus se manifestar para os pobres...
Jesus se manifestar para as prostitutas? Jesus se manifestar para aqueles desprezíveis? Para os caras corruptos? Está lá o Zaqueu corrupto? Está lá o Nicodemos, que ninguém sabe qual que é a procedência, para não romper com o vínculo de sacerdotes lá, ele foi escondido. Ele tinha uma fezinha que estava aqui ó, em cima do muro. E a gente vê Jesus se manifestando para esses camaradas. O que é isso, meus irmãos? É sinal da misericórdia de Deus, que às vezes passa batido nas nossas leituras. E quem dera ao Senhor Jesus hoje me fizesse perceber um sinal da graça de Deus. Se alguém disser assim, que isso? É Deus que está se manifestando aí, você está louco. Você está indo para o caminho certo. Você acha que Deus se preocupa com essas coisas? Se preocupa. Você acha que Deus vai enviar Jesus para morrer por nós? Um Deus encarnado, isso é loucura. É essa loucura que a gente acredita. Você acha que isso vai acontecer dessa forma que a Bíblia diz? A gente acha. Não só acha, a gente acredita. Mas por que acreditamos? Por causa do poder de Deus, meu irmão. A maior manifestação da graça de Deus está na pessoa bendita de Jesus Cristo. E se nós acreditamos nessa ação milagrosa, a maior manifestação da graça de Deus está aí. Para nós, talvez, pode ser comum, mas não é comum. Aconteceu uma vez só. E parece que ele está dizendo aqui, olha, Jesus está dando para nós o que? Porque pregamos quem? O Cristo crucificado. E essa ideia de crucificado é uma proposta de você entender que Jesus está sendo crucificado de contínuo. Dizendo que a ação que aconteceu lá na cruz, ela reverbera na história e perpassa a história até a eternidade. Então quem dera eu entendesse isso. E dissesse, olha, o único sacrifício fez algo extraordinário por nós, que não precisa ser feito mais, que é maior milagre do que esse, que é maior ação extraordinária do que essa, que é maior poder do que esse, meu irmão. Mas nós estamos como que aqueles que estão diante da maior ação milagrosa do Espírito Santo e olhando e dizendo, parece que eu não estou compreendendo muito. Parece que isso daqui não é tão maravilhoso assim. Mas o Paulo está dizendo, olha, para alguns isso é loucura. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Eu peço a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus olhe para mim e veja isso que está escrito no verso 27. Porque, pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura, para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes, e escolheu o que o mundo acha fraco, para envergonhar o que é forte. Alguns textos vão dizer que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Eu fiquei pensando em casa e eu falei assim, meu Deus, Deus deve achar a gente muito louco, né, para escolher a gente. Porque se você disser que você é sábio, você está fora da lista. Porque ele está dizendo, Deus escolheu as coisas loucas. Tem algumas traduções aí mais antigas que é exatamente isso. Deus escolhe as coisas desprezíveis. Se você acha que Deus te escolheu por alguma coisa, você talvez está dentro desse padrãozinho. Está dentro dessa lógica de insignificância. Mas essa insignificância não é nós não valermos para nada. É para que a glória seja para Ele, não para nós. Essa sabedoria é para que Ele seja glorificado, e não a minha sabedoria glorificada. É para que Ele seja exaltado na beleza da sua santidade, e para que as pessoas digam, para mim parece loucura, mas é a excelência da sabedoria de Deus. Então, quando eu olho para um texto desse que o Senhor quis se valer daquilo que é insignificante, daquilo que é loucura para o mundo, é exatamente essa lógica do cristianismo. É exatamente essa perspectiva. As pessoas que um dia nos desprezaram, o Senhor Jesus não se preocupou com a lógica das pessoas. O Senhor Jesus estava preocupado em manifestar a graça dele em você. Mas para isso eu preciso permitir que o poder dele se manifeste em mim. Para isso essa ação extraordinária, para que o Senhor Jesus mostre que aquele que era desprezível, eu escolhi, transformei ele em algo que é
prestável, vamos assim dizer, se existe isso. Presta para alguma coisa, agora eu manifesto a minha graça nele. E eu preciso permitir que isso aconteça. Porque senão eu ainda consigo, as pessoas vão continuar dizendo, ele é louco. Ele fala de algo que não vive. Ele defende algo que ele não sabe de nada. Nós não vemos poder na vida dele. Nós não vemos graça, não tem transformação. Ele é a mesma coisa. Ele vive uma fantasia. Quem dera o Senhor nos prive disso, meu irmão. Quem dera o Senhor não deixe que as pessoas que nos conheçam de perto falem isso. Vai na igreja todo domingo, olha lá, ó, batendo nas crianças. Vai lá na igreja todo domingo, olha lá, ó, espancando a mulher. Vai lá na igreja todo domingo, lá, ó, o que ele faz lá, ó. Quem dera, meu irmão, em nome de Jesus, nós possamos ser pessoas que foram alcançadas pelo poder transformador da mensagem do Evangelho. Que faz nós sermos transformados dia após dia, e faz com que isso daqui, olha, parecia louco antes, mas agora ele é crente, está indo na igreja, lá, você viu só? É outra pessoa. Esse evangelho aí dos crentes que ficam gritando lá na igreja, aquele cara fica lá na frente com o microfone, parece doido, está mudando a vida daquele camarada. Quem dera isso aconteça, meus irmãos, comigo, com você, conosco, a fim de que eu possa olhar para isso daqui e dizer assim, olha, Deus transformou aquilo que era uma vergonha na ação milagrosa do poder de Deus. Eu olho para o texto e eu não consigo olhar, e às vezes algumas traduções elas nos deixam meio assim, porque ele dá muita ênfase, essa tradução específica que eu usei, essa questão de escolheu, e eu tenho algumas dificuldades com isso. Mas eu consigo entender nessa lógica, a partir dessa nossa perspectiva de que Deus está aberto para nós. Deus abriu para nós a graça dele. Agora, é lógico que o Senhor Jesus está esperando, como sempre, essa nossa possibilidade de se render a isso. Eu não tenho como, nós sempre falamos de diversas coisas, e às vezes a gente brinca com isso, quando a gente era um pouco mais novo. Não que eu fiquei velho, nada disso, né? Só impressão. Mas nós vivíamos uma coisa diferente. E aqui eu não estou fazendo saudosismo, não, porque eu também não acho que hoje está melhor do que antes. Mas nós tínhamos uma busca. E tudo aquilo que a gente vai buscar, a gente alcança, se a gente permanecer. Hoje nós buscamos fazer o quê? Estudar, ler, se formar, fazer um monte de coisa. A gente está alcançando isso, então é lógico que a gente vai ter outra forma de pensar. Mas lá nós não buscava isso, nós buscava o quê? Orar, vigília, aquele monte de coisa. Coisas extraordinárias aconteciam. Porque você está buscando isso. Ou não? Agora hoje, a gente precisa saber o que a gente quer na vida. Estamos no evangelho maduro, amadurecido, né? O evangelho que racionaliza, que pensa, tá, beleza, pensamos, então vamos pensar. Para pensar a gente precisa decidir, depois que a gente decidiu, a gente tem que manter a decisão. Então qual que é a nossa decisão hoje, particular? Vamos tentar equilibrar entre graça e conhecimento, a fim de que a gente não tenha uma vida somente racional? Vamos tentar equilibrar aquilo que nós vivemos lá no extremo do pentecostalismo para algo que a gente vive hoje no extremo da razão, e vamos equilibrar isso para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e a gente possa testificar do poder de Deus nas nossas vidas. Então quem dera o Senhor Jesus hoje pudesse fazer algo extraordinário. Meus irmãos, eu fiquei pensando em casa, essa palavrinha poder, ela tem origem naquela ideia do dínamos, e é poder de Deus. E eu fico imaginando como é que eu posso racionalizar uma ideia de poder de Deus a partir dessa lógica. Meu, poder de Deus, Jesus Cristo, manifestação de graça. Mas essa ideia de poder, ela precisa vir para quebrar alguma coisa. Ela precisa vir para tirar algo e entrar com o poder de Deus na vida do camarada. Então, se ela é loucura para os que perecem, é poder de Deus para nós, ela precisa ter efeito. Efeito transformador, efeito de mudar, de quebra de paradigmas, de olhar para fundamentos que nós tínhamos e deixar que o poder de Deus destroce isso daí e jogue para bem longe.
E faça com que isso seja verdade para nós. Em vez de que algo filosófico, porque aqui nós precisamos vivenciar isso. Porque o que ele está dizendo? Olha, tem algo aqui que a gente está numa crise dentro da igreja. Qual que é o problema? Nós temos aqui uns camaradas que vivem por sinal. A igreja de Corinto, ela tem um capítulo 12 lá que você vai ver, Paulo está explicando. Tinha uma série de neguinho poderoso lá dentro. Revelação, cura, manifestações extraordinárias, discernimento, coisas assim, palavras de sabedoria. Tinha tudo isso aqui dentro. Aí você vai dizer, o problema dessa igreja sinal não é sinal. Sinal não é, porque a gente tem sinal aqui pra caramba. Está sobrando sinal. Manifestação da graça de Deus tem muita. Então, a gente não tem problema de sinal. O sinal está resolvido. Tem milagre, tem um monte de coisa. Tá, então a gente tem um problema filosófico. Nós precisamos ter um problema, uma definição de conceito. Se a gente tem uma definição de conceito, então chama o Apolo, porque o Apolo é grego, ele manja mais de filosofia, chama ele. Então eu sou do Apolo aqui, mais filosófico. O outro aqui é do mais pentecostal. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente tem uma igreja rachada. E o Paulo está dizendo, olha, o poder não está na ação milagrosa do Espírito Santo, daqueles que têm essas capacidades de sinal, e também não está naqueles que definem bem a filosofia. O poder está em Cristo. Vocês precisam quebrar esses paradigmas. Vocês precisam ser uma igreja unida. Porque tudo isso que manifesta, por isso que ele vai dizer, olha, para um é dado a capacidade de palavra de sabedoria. Para o outro é dado essa palavra. Para o outro é dado essa capacidade. Mas aí, a gente precisa harmonizar isso. E como é que a gente harmoniza? A gente harmoniza dizendo assim, olha, o poder não são essas manifestações. O poder é a própria pessoa de Jesus Cristo. A maior manifestação de sabedoria e graça e de poder está na pregação do Evangelho, que ela vem a partir da pessoa de Cristo. Não é a palavra, não é aquilo que falamos, não é a argumentação, não é a retórica, não é nada disso. É a manifestação da presença de Deus. É a própria pregação que está em Cristo Jesus crucificado. Não é outras coisas. Milagre faz parte, conhecimento faz parte, mas o que é o todo do Evangelho? É Cristo Jesus crucificado por nós. A maior manifestação da graça de Deus. Então quem dera o Senhor Jesus me fizesse racionalizar isso e talvez dizer assim, não consigo compreender, então se renda, meu irmão. Diga, Senhor Jesus, não compreendo, mas eu creio na manifestação da tua presença. Eu creio que o Senhor Jesus veio, encarnou e está vivo e intercede por nós. Então eu não posso olhar para um texto desse e dizer assim, olha, porque Jesus tornou sabedoria de Deus para nós. Ou seja, justiça, santidade e salvação ou redenção em algumas outras traduções. Então o que é tudo isso? O que é o Evangelho? É Jesus Cristo. É Ele que se tornou o quê? Sabedoria. Então a maior manifestação de sabedoria para a humanidade é o Jesus encarnado. Se a gente quer falar de sabedoria de Deus para o homem, é essa. Porque qual que é toda a briga desse texto? A briga está entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Qual que é a sabedoria que nós precisamos acreditar? Olha, porque não entendemos. Então o que nós não entendemos? Não entendemos a lógica de Deus. Então Jesus vai dizer assim, olha, qual que é essa sabedoria? A sabedoria está em Cristo. Aí a gente vai dizer, meu irmão, mas a gente, Jesus, o senhor podia usar Paulo para fazer um conceito mais bem definido, né? Como é que você dá um limite assim? Fala assim, olha, o que é a sabedoria de Deus? É o Cristo crucificado. Dá um conceito melhor, né? Define melhor, dá um texto maior. Então, a lógica da salvação, ela está fora da lógica humana. Jesus não nos salva com muita vida. Jesus nos salva a partir da morte. Em quem dera hoje eu pudesse morrer para que o Senhor Jesus me desse vida. Quem dera a minha capacidade racional, a minha inteligência, fosse hoje crucificada.
a fim de que o Senhor Jesus me desse vida, a fim de que a justiça de Deus fosse a minha justiça, a fim de que o Senhor Jesus me desse a santidade dele, não uma santidade que a gente está promovendo. Quem dera ao Senhor Jesus fizesse tudo isso por nós. Porque para encerrar eu quero ler esse último versículo do capítulo 2 e o verso 4, que ele vai dizer assim: e a mensagem, a minha pregação, foi muito simples. Não foram com oratória persuasiva e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos quanto as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Então, quem dera você e eu pudéssemos ler o texto bíblico e perceber a capacidade da sabedoria divina. Quem dera eu pudesse encontrar nas ações de Cristo a redenção para a minha vida. Porque, meus irmãos, sabedoria é fácil. Sinal é mais fácil ainda. Agora, poder de Deus nas nossas vidas é um pouquinho mais complicado. Porque nós temos uma questão de inconstância. Então, uma hora Deus se manifesta, outra hora Ele não se manifesta. Uma hora Deus está se movendo, outra hora parece que Deus deixa de se mover. E não é por causa da ação de Deus, é por minha culpa. É por minha culpa. Então eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus dê para nós aquilo que o Paulo está dizendo: olha, precisamos ser sempre constantes e abundantes no Senhor, porque o vosso trabalho tem um galardão. Eu espero em nome de Jesus que Deus alcance-nos pelo poder da sua palavra. Eu espero em nome de Jesus que o Senhor Jesus me alcance e transforme a minha vida. Eu espero em nome de Jesus que aquilo que ninguém acreditava que eu e você pudesse fazer, Deus possa fazer nas nossas vidas. Não é atos extraordinários, mas é ser cristão, como foi Jesus Cristo. É entender que a vida não é esse mar de rosas e que nós não vamos, talvez, ascender pela lógica do empreendedorismo. Mas é talvez olhar que a vida é esse sofrimento. A vida é essas adversidades. A vida é hoje estar andando sobre as águas e amanhã afundar. E gritar: me socorre, Jesus. E o Senhor Jesus está lá e nos puxar para cima. Essa é a lógica e a realidade da vida. O Senhor Jesus não quer que façamos da vida um conto de fadas. Mas o Senhor Jesus quer que façamos da vida a manifestação do poder de Deus. Sofrendo ou não sofrendo, o Senhor Jesus quer manifestar a sua graça em nós. Talvez amanhã alguém vai dizer: olha, esse rapaz, esse homem, meu pai, meu amigo, passou por aqui e não teve grandes conquistas, mas foi um instrumento na mão de Deus. Quem dera, Senhor Jesus, ou cada um de nós, vemos ser lembrado assim. Não teve grandes conquistas na vida, não foi um empresário, não foi um mega empreendedor, não custeou uma igreja inteira nas suas costas, não foi, mas ele foi um homem de Deus, e eu posso testificar o poder e a ação de Deus na vida dele. Então que Deus possa fazer isso conosco, meus irmãos. Se você tem, pode ter, se você quer ser abençoado, deixa Deus te abençoar, mas não esqueça a manifestação da graça de Deus. Não esqueça o poder de Deus. Não permita que as conquistas da nossa vida jogue de lado o poder de Deus. Mas leve a conquista e o poder de Deus e permita que Deus seja glorificado em cada um de nós, para a glória de Deus Pai.